todas e a todos. Meu nome é Pedro, eu sou militante do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. Estou aqui em Congonhas, Minas Gerais. E só para contextualizar um pouquinho aí a mística que eu vou fazer hoje, eu vou ler 2 poemas de um livro escrito por um companheiro nosso daqui. Na verdade, ele é esse livro aqui. Ele não é daqui, né? Ele está aqui agora, veio com o MAB. Eu acho que algumas pessoas até conheciam ele, né? Que é o Padre Claré. Então, contextualizando um pouquinho aqui a nossa luta, aqui em Congonhas, a gente tem a maior barragem em área urbana da América Latina. Ela, em volume de rejeito de minério, ela dá aí cerca de 5 vezes a barragem de Brumadinho, e ela está a 200 metros de vários bairros aqui da cidade. Então, assim, caso de acontecer alguma coisa aí, afeta a cidade toda e diretamente aí 5.000 pessoas, né, que estão nesses bairros. Então, nesse contexto, nosso companheiro Claré escreveu esse livro, Nosso Trem é Outro, e eu vou ler aqui 2 poemas. A princípio, eu iria ler um poema, mas eu achei que o que foi escolhido seria muito pesado, assim, então eu vou trazer tanto um poema, assim, que vai colocar um pouco dessa luta que a gente está aqui em Minas Gerais, mas também um outro, assim, para trazer um pouco de esperança, né, para a gente. Os 2 poemas, um chama Vale Lutar e o outro Contraponto. Vale lutar. A primeira reação à lama é a mente confusa. Novembro de 2015 é puro desespero. Junto da indignação de ser tida por lixo do rejeito de minério, mulher empobrecida sempre leva a pancada maior. O preconceito é uma barra longa e pesada, mas o pior de tudo é sentir o crime que se renova, fedendo a eternidade, naturalizado. Mas nada aprisiona o sonho de liberdade quando, em tempo, se faz movimento. O pensamento constrói unidade. A paixão constrói poder popular, pois só assim a vida vale a pena. E o povo se une e luta e constrói casas num mundo livre de opressão, e nelas vai poder morar. Contraponto. A luz da sala fica acesa a noite inteira. A geladeira está ligada o tempo todo, aparelhos conectados à tomada. Desperdício é viver a vida acuada enquanto o sol brilha pleno de energia. A água é abundante no chuveiro. Na descarga, ela desce com pressão. A torneira é aberta até o canto. A banheira do bebê está cheia até a borda. Sobra água para a limpeza da calçada. A criançada se banha à vontade. O rio escorre livre na cachoeira. Dá gosto nadar no Tietê. Poluição é coisa atrasada. A água tem um quê de infinito. Ninguém apanha por deixar resto no prato. Todo orgânico multiplica o alimento. O lanche da reunião é muito além dos convidados. Nesse tempo novo, todas as mesas são fartas. O amor não tem mais tempo marcado. Romper a cerca é a terra prometida. Vencer a guerra é conquistar a paz em vida. A saudade é só de tudo que virá. Socializar os meios de produção, cessar para sempre qualquer exploração, dar adeus a toda a acumulação. Economia não faz parte do cardápio. Escassez é criação do capital. É isso, pessoal. 2 poemas aí do Padre Claré. Muito bom. Muito obrigado, Pedro. Acho que foi uma ótima forma da gente instalar esse nosso debate. Hoje nós vamos ter a fala da Michele Capuchinho. Ela é do Movimento Sem Terra, atua no setor de formação e é do assentamento do assentamento do Quilombo Campo Grande.
Michele é assistente social e também ainda, né, estuda serviço social, é doutoranda, né, e vai nos falar sobre a experiência do Movimento Sem Terra, um dos movimentos sociais mais importantes, né, do nosso país, quiçá o mais importante, é o mais organizado, um dos mais organizados, né, com uma tradição de luta muito importante, né, para o processo de transformação da sociedade brasileira. Michele vai contar a história dela, mas só recuperando aqui essa localidade, né, o assentamento, é o que foi atacado muito recentemente, né? Então, eu penso que nessa discussão hoje, uma coisa importante é a gente estender, né, laços de solidariedade entre todos nós, porque é um momento em que estamos sendo muito atacados, e de nos organizarmos para continuar a luta. Michele, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E a unidade, a troca nesse momento, o fortalecimento das lutas populares nunca foi tão central como nesse momento, né? Quando a gente vê um governo fascista que quer destruir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, do povo negro, dos índios, dos quilombolas, os ataques permanentes são tantas perdas que é até difícil a gente elencar o que é prioridade nesse momento. E para nós que lutamos pela reforma agrária, sabemos desde o início, né, desse governo o que isso ia representar para nós. E esse governo, ele está com uma política de atacar áreas prioritárias do movimento, que nós chamamos de áreas emblemáticas, que é onde a gente tem uma força social organizada com condição de fazer disputa dos territórios. Então, nesses últimos anos, né, a gente sofreu um grande ataque aí no Nordeste, que foi contra o nosso centro de formação Paulo Freire, que ainda está sob ataque, e a nossa resistência, e foi uma grande vitória que nós seguimos tendo. Uma dessas áreas emblemáticas, e é por aí que eles estão nos atacando, né, para testar, inclusive, a nossa força. Também a gente teve e segue tendo os ataques permanentes em Campo do Meio, que é um espaço onde a gente tem uma força social muito consolidada. A gente está nas terras do Quilombo Campo Grande há 22 anos. E lá ainda não é um assentamento, ainda é uma área de acampamento. A grande área do Quilombo Campo Grande, ela conforma quase 4.000 hectares, e dentro dessa área, que a gente chama de assentamento popular, é uma área que nós temos 450 famílias acampadas, muitas há 20 anos, outras há 15, porque permanecer resistindo num território como esse, sem nenhum incentivo do governo, né? Assim, todo o investimento na produção, na construção de casas, na construção de estrutura foi feito com esforço coletivo, com investimento do trabalho de cada uma e cada um que está lá nesse território. No Quilombo Campo Grande, nós temos 11 áreas de acampamento, como se fossem 11 núcleos de família. Cada núcleo de família varia em tendo 20 a 40, 60 famílias, e cada local tem um nome, né? Assim, à medida que nós fomos ocupando esse território, né, em todo ele, a gente foi batizando esses territórios. Então, a gente tem áreas que chama Betinho, porque ainda representa a nossa luta contra a fome, lá quando a gente chegou na década de 90, um outro acampamento que se chama Fome Zero, que já é uma outra área que no período do governo Lula, quando ele lançou o programa, nós batizamos também de Fome Zero.
uma outra área que se chama Sidney Dias, Rosa Luxemburgo, Tiradentes, Resistência, Vitória da Conquista, Chico Mendes. Então, as famílias estão distribuídas nesse imenso território. Além disso, nós temos também 2 assentamentos no município de Campo do Meio, que é o primeiro do Sul, que é de 1996, e um outro mais recente, que se chama Nova Conquista 2, que é já uma parte dessas terras que seguem nessa disputa, que é dessa antiga fazenda chamada Ariadnópolis. É importante, assim, vou dar uma contextualizada histórica no processo ali. A usina, a antiga usina Ariadnópolis, ela empregava, e a cidade se constituiu a partir do desenvolvimento do engenho Ariadnópolis, onde foi acontecendo o povoamento em torno e formando a cidade. Depois de engenho, se passou a ser uma usina de produção de álcool e posterior açúcar. Então, quando a gente chega naquelas terras, era uma terra completamente devastada, sem árvores, era uma terra de uma usina falida, que quebra no segundo processo do Proálcool, na década de 90, e deixa imensas dívidas trabalhistas. Então, os empregados que eram associados a sindicatos de assalariados rurais no município começam a realizar lutas e fazem uma greve histórica para a região do sul de Minas, uma greve que durou mais de 90 dias, e a partir daí a gente chega com militantes do MST, que ainda não estava presente na região, efetivamente, né? E começa a dialogar com esses trabalhadores e trabalhadoras que queriam lutar pelos seus direitos, e como não receberam, se jogam na luta pela conquista de um pedaço de terra. Essa usina falida, ela deve à União, ela deve ao Estado, ela deve dívidas trabalhistas. Então, o somatório da dívida é muito maior do que o valor que as terras têm. Mas, devido à ganância do capital presente no sul de Minas, a luta ali é muito acirrada. A gente está falando de uma região de Minas Gerais, que é essencialmente uma das maiores produtoras de café do Brasil, onde os cafés selecionados, os cafés especiais que a Europa e outros países do norte do mundo consomem, e são cafés de excelência. Então, o valor da terra e a disputa pela terra ali é muito grande. A nossa luta, ela faz ali divisa com um dos grandes produtores de café do Brasil, que ele foi considerado, inclusive, o maior produtor de café em escala da América Latina, que é João Faria, e ele que financia esses agentes do capital que atuam lá, falando que é possível uma recuperação judicial numa estrutura que a gente apelidou, né, de caqueira velha, completamente abandonada, e que nós que trouxemos vida, que trouxemos a capacidade de reinventar aquele espaço. Então, nós estamos falando de um processo de luta que se estende há mais de 20 anos. É importante falar, hoje, inclusive, a gente tem até energia elétrica instalada nas nossas áreas de acampamento. E durante mais de 15 anos, o processo de luta na Ariadnópolis foi essencialmente por energia também, e por energia elétrica que a gente nunca teve. E no governo anterior ao governo do Zema, que é do Partido Novo aqui em Minas Gerais, que foi um governo do PT, a gente conseguiu, através de muita luta também, não foi fácil, né, conquistar a instalação de energia elétrica e sonhar com o processo de lá se transformar num assentamento. A gente chegou a momentos, inclusive, a ter um decreto de desapropriação da área, mas foi um decreto estadual, mas que também não se transformou na desapropriação e na conquista efetiva judicial desse imenso conglomerado de terras que a gente já ocupa há mais de 22 anos.
é importante destacar, assim, a nossa resistência no território sempre se deu através das parcerias e da articulação política que a gente tem capacidade de fazer aqui no sul de Minas. A gente está em volta de muitas universidades públicas, de institutos federais, e através de vários projetos de extensão. Eu posso listar para vocês, por isso que eu perguntava também qual é a característica mais da turma, se é mais da área da saúde, se é mais da área da humanas, que eu ia trazer um pouco do foco nesses projetos, né? Porque a gente já teve projeto e vem desenvolvendo a resistência ativa e a reforma agrária popular ali naquele território, muito através dessas parcerias e da unidade enquanto classe trabalhadora que nós temos na região. A gente se articula muito com os sindicatos dos assalariados rurais, que aqui na região traz a pauta do enfrentamento ao trabalho análogo ao escravo, porque o sul de Minas é a terceira região no país que tem maior incidência de trabalho análogo ao escravo, por causa da produção do café. São trabalhadores que vêm do sul da Bahia, dessa região de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, do norte, que vêm trabalhar na safra de café e muitas vezes se encontram em situação de trabalho análogo a escravo. Então, para nós se articular com esses parceiros que também sofrem no cotidiano, né, o que o agronegócio faz com o campo brasileiro, e está próximo de muitas universidades, da Frente Brasil Popular, sempre nos deu muita condição de fazer uma luta enquanto uma força social na região, né? A gente é uma força de resistência e um polo que aglutina diferentes sujeitos sociais. A gente, dialogando, né, com um companheiro que está aí do MAB, a gente é banhado lá pelas águas de Furnas, que é uma das maiores usinas hidrelétricas, né? A gente já fez, inclusive, luta lá em Furnas juntos, com os companheiros do MAB. Temos área que é na beira de Furnas, e agora eles já estão usando essa argumentação e falando que querem despejar a gente porque a gente está na beira de Furnas. Então, a gente vive sobre permanentes ataques. Ao longo desses 22 anos que nós estamos lá, já foram 11 despejos. E a gente sempre funcionou numa lógica antes de territorializar as famílias, juntando em conglomerados de famílias, e eles despejavam, a gente pulava para outras áreas. E o último grande despejo de 2009 nos trouxe a compreensão da necessidade da gente ocupar todo o território. A gente tem muitas áreas que nunca foram despejadas, e daí que vem a nossa grande produção, mas desde 2009 que a gente conseguiu e ousou pensar, vamos fazer a reforma agrária com as nossas próprias mãos. Vamos fazer aqui um grande assentamento popular, realizando um processo de planejamento e desenvolvimento da área, repartindo a terra de acordo com o que os nossos técnicos militantes e a militância formada pela MST defende, e hoje toda a área já está, a gente fala que a gente fez o nosso PDA popular, né? Projeto de Desenvolvimento do Assentamento. As famílias estão organizadas em seus lotes, cada um com uma média de 7 hectares, com reserva de floresta, com áreas de APPs identificadas. Hoje a gente tem uma produção na safra de 2017 e 2018. A gente fala de 8.500 sacas de café que foram colhidas nas terras da antiga usina Ariadnópolis, 5.000 toneladas de milho, 8.000 toneladas de feijão. Temos mais de 30 famílias certificadas orgânicas num processo participativo que acontece junto com as universidades ali da região, e isso é fundamental, e a gente vem construindo propostas de cooperativa, articulada com outras cooperativas da região. Então, a gente se torna numa grande potência em defesa de um outro projeto antagônico ao que está colocado
na região do sul de Minas para a produção do café, que é numa lógica de commodity de exportação. E de lá que a gente constrói essa bonita e fundamental experiência de organização popular. Da onde eu falo, né? Eu sou mãe de gêmeos, meus meninos cresceram nas terras da antiga usina Ariadnópolis, hoje eles estão com 7 anos, eles chegaram lá com 1 mês de idade, e a minha luta na região sempre assumir muitas tarefas que envolvem o processo de formação de consciência, organização popular e a luta pela educação. E aí falava das parcerias que a gente tem na região, né? Forem através de projetos de extensão que a gente avançou na transição agroecológica, no pensar técnicas e formas de desenvolver a nossa produção. Nós temos um coletivo de mulheres chamado Raízes da Terra, que tem mais de 50 companheiras, que vai fazer 10 anos o ano que vem, e que tem 1 hectare de plantas medicinais plantadas, e as mulheres, a gente passa por várias capacitações para produzir fitoterápicos, sabonetes, óleos essenciais, enfim, é uma diversidade de... Posso falar aí com toda tranquilidade hoje, mais de 70 produtos que a gente agroindustrializa e comercializa via a nossa cooperativa camponesa. E desde 2012 a gente teve várias conquistas no âmbito da educação. A gente formou uma turma de técnico agrícola integrada ao ensino médio, junto ao Instituto Federal do Sul de Minas, do Campus Machado. E, posterior a isso, a gente teve mais uma turma de técnico subsequente e ocupamos uma antiga área que funcionou há mais de 80 anos, uma escola, que era para os trabalhadores da usina. E essa escola era onde recebia as nossas atividades da educação, uma força viva, né, na comunidade. E a gente fortalecendo o setor, foi possível a gente também, no período do governo Pimentel, ter uma escola funcionando, que nós batizamos da nossa Escola Eduardo Galeano. E foi uma luta enorme, foi muito bonito de ver a gente quase conseguir sanar o analfabetismo nas áreas de reforma agrária que nós temos. A gente formou, a gente teve uma turma de 5ª, de 6ª série, diversos cursos de formação continuada, diversos projetos no âmbito da saúde, na atenção das mulheres, seminários de educação, seminários de agroecologia, tudo focando no nosso projeto de desenvolvimento do assentamento, né, popular, sem efetivos investimentos do governo. Mas desde 2018 a gente vem sofrendo ataques permanentes. Em 2018, os antigos responsáveis pela terra, que eu não acredito que são donos, recuperaram uma reintegração de posse de 2011, falando que ela ainda tinha validade, alegando uma recuperação judicial de uma massa falida que é impossível ser recuperada. E em 2018, a gente enfrentou uma tentativa que tinha como objetivo despejar todas as famílias do Quilombo Campo Grande, as 450 famílias. Numa audiência, deram 7 dias para a gente sair de um território que a gente já estava há 20 anos. E desde então, a gente vem sofrendo ataques sequenciais e permanentes. Em 2018 foi essa tentativa que nós conseguimos reverter judicialmente. Em 2019, eles seguiram tentando nos despejar, porque lá tem a área das terras, que é dessas 450 famílias, e tem uma pequena outra área, que é a área da sede. E essa área da sede é onde a gente estava construindo a perspectiva da nossa universidade popular, que ia ser mais do que a nossa escola, que seria um campus estendido, né? Esse campus que ia desenvolver tecnologia voltada para a agroecologia, formar não só, né, quem está no MST, mas voltado para toda a agricultura familiar da região. E nessa área eles conseguiram uma reintegração de posse. Só que usando documentos falsos, mentindo, como sempre é a prática dos latifundiários e do agronegócio, o que eram 26 hectares, eles conseguiram, através de documentos, incluir a área da nossa escola
e estenderam esse despejo e transformaram inicialmente em 56, mas hoje eles já avançaram para mais de 100 hectares, para as áreas, inclusive das terras. Nós, do dia 12 de agosto ao dia 14, enfrentamos um cenário de guerra em Campo do Meio. Eles chegaram e a gente tentou de todas as formas jurídicas possíveis, desocupamos a área que realmente equivalia aos 26 hectares, que era uma vila ao lado da sede, e mesmo assim o processo seguiu. E no dia 12 eles vieram com a primeira incidida da polícia no nosso território, onde tem as imagens das nossas crianças que tinham feito cartazes no intuito e a gente ainda acreditando na possibilidade de reverter a situação. E o primeiro lugar que eles atacaram foi a escola, uma área muito simbólica para nós, por ser essa força viva da comunidade. A gente reformou aquilo lá, era uma área que eles deixavam vaca quando a gente ocupou, então tinha bosta de vaca até o teto, todos os vidros quebrados, ela tinha a carcaça da escola. E a gente reformou através de ações coletivas de doação, de trabalho voluntário, fizemos uma agrofloresta, pomar, tinha a nossa horta medicinal, a nossa horta que atendia a escola, fossa séptica, um parquinho, enfim, assim. Para mim, que tive nisso tudo, nesse processo de constituição, de conquista e ver aquilo destruído, foi muito triste, assim, para como todas as famílias, né? E o primeiro lugar que eles atacaram foi a escola, e a gente recuou para uma segunda trincheira e seguimos resistindo, né? E com mais de 400 famílias, e eles encurralaram a gente numa área que dava 1 quilômetro, porque a nossa decisão era defender a escola, mas principalmente a defesa da casa de famílias que construíram, que investiram, né, na sua construção e já estavam nos seus lotes há 7 anos. A nosso objetivo principal era impedir que eles avançassem para essas áreas. E eles encurralaram a gente só ouvia os barulhos de destruição da escola. A gente não acreditava que eles iam ter coragem de destruir o prédio da escola, mas eles tiveram. E enquanto a gente via 717 policiais, helicóptero, um caveirão, né, como a gente chama aqui em Minas Gerais, nunca tinha visto caveirão ir para a roça, cercados. Por isso a gente só ouviu os estrondos do cair da nossa escola, mas mesmo assim isso nos dava cada vez energia de seguir ali lutando. No segundo dia, seguimos na resistência e tentando negociar. Acreditamos que o governador Zema ele chegou a soltar uma nota pública falando que não iria nos despejar, né, que ia suspender essa ação criminosa, mas não foi isso que a gente viu também. O que a gente viu foi um avanço e incêndios criminosos acontecendo, colocando em risco o nosso povo, as nossas crianças, as nossas famílias. E por conta desse conflito e do clima muito tenso, do holofote do Brasil e do mundo, né, voltado para Campo do Meio, a gente chegou a ser o 15º assunto mais debatido no mundo e o primeiro assunto mais falado no Brasil. Eles seguiram avançando, a gente contou com muito apoio da igreja, de parceiros que iam chegando pelo meio dos matos, a gente cercado pela polícia, sem deixar entrar alimento, e o povo ia entrando pelos matos, trazendo comida para a gente seguir na resistência. E isso foi muito bonito e nos deu muita força para seguir dessa forma, né? Mas, infelizmente, cessaram as negociações no terceiro dia de resistência. A polícia ia responder criminalmente, de acordo com eles, se eles não executassem a ação. E no terceiro dia de resistência, vocês devem ter acompanhado um pouco do que se transformou um território de vida, onde a gente planta tantos sonhos, se transformou numa praça de guerra. Mas nós não temos dúvida, assim, o que a gente segue afirmando, que o processo de solidariedade que se constituiu ali
nos dá força para seguir na resistência. Todas as 14 famílias despejadas, 36 pessoas, 14 crianças, elas estão sendo realocadas nas nossas terras. Nós lançamos uma campanha de reconstrução da casa das pessoas, das famílias que foram despejadas, e de reconstrução da nossa escola. Cada tijolo destruído, com certeza, vai ser erguido, e agora a gente não vai ter mais uma escolinha, né? Agora a gente vai ter uma escola que a gente sempre sonhou, grande, com muita força, e é para isso que nesse momento nós estamos trabalhando. Depois de tudo que aconteceu, aconteceu uma série de incêndios, eles seguiram avançando para áreas, igual eu falei para vocês, que não estavam inclusas. A polícia segue fazendo a proteção deles, inclusive na outra semana, quando a gente foi denunciar esse avanço para áreas, inclusive do assentamento, um companheiro pastor, produtor orgânico, que está lá há mais de 20 anos, ele saiu preso da delegacia. E foram dias desesperadores, porque ele já tem mais de 74 anos, uma prisão completamente ilegal, e a gente demorou 3 dias para tirar o companheiro da cadeia. Então, o que a gente vive hoje lá é uma sanha de um capital agrário, de um agronegócio que tem projeto de passar por cima das casas, das lavouras, do nosso café, e ampliar sua área de produção para exportar cada vez mais um café que é produzido de uma forma que super explora a mão de obra no município e na região, que paga uma migalha para quem trabalha nas terras, que envenena a nossa água, que vem secando as nascentes e os rios no município, e que o próprio município de Campo do Meio reconhece que não gera emprego. Hoje, nós geramos mais emprego e mais condição de vida digna que esse grande latifundiário que está lá faz. E isso está muito presente por conta da nossa capacidade de fazer isso e debater com o povo da cidade, porque, inclusive, muitas pessoas que estão acampadas com a gente são de Campo do Meio, são esses ex-trabalhadores da usina que até hoje não receberam nada, né? Eu acho que traz um pouco do panorama geral da nossa luta. Eu acho que, estando à distância, é um pouco difícil de entender e de mencionar isso tudo que eu estou falando, mas espero ter trazido mais elementos para vocês entenderem um pouco dessa resistência que foi ganhando força com cada manifestação de solidariedade, cada compartilhamento nas redes sociais, cada doação que está sendo feita para a nossa campanha de solidariedade. E eu queria encerrar passando um vídeo que é um agradecimento do MST e que fala um pouco desses dias, dessa guerra rural, né, contra a vida, que foi promovida pelo governo de Minas, pela Polícia Militar e por esse Estado neofascista. Posso, gente? Eu só queria uma ajudinha, ó. Só me falar se está saindo som. Vou apresentar agora, tela inteira, né? Compartilhar e o áudio. Ele já sai só apertando compartilhar? Vamos testar, então. É para sair. Ainda não está aparecendo aqui. Está entrando agora. Me avisam, tá? A tela. Vê se está saindo o som. Ainda não. Aqui está com som para mim. Está com som? Não, ainda não. Mas vocês estão vendo? Sim. Mas está sem som, né? Está sem som, está com legenda em espanhol, acho. Eu acho que você tem que desativar o seu microfone, né, não? Eu tive uma aula desse dia desse, mas eu não me lembro direito como é, não. Ela explicava justamente como você compartilhar um vídeo do YouTube desativando o seu microfone.
Eu acho que é compartilhando uma guia do Google Chrome ou do navegador que você usa. Mas eu acho que é isso que você está fazendo. Agora, eu acho que tem que desativar seu microfone. Ó, eu vou desativar agora, vocês me falam se tá saindo som, então. Ok. Ainda não, Michele. Michele, tem no próprio vídeo, quando você vai compartilhar, tem uma setinha que ele diz com som ou sem som. O teu aparece isso? Logo embaixo, assim, de você está a apresentação, tem geralmente uma setinha. Não sei se é porque o teu não está atualizado. Checa o volume do vídeo também, aí, Ó, eu coloquei o link aí, se alguém conseguir, que for mais treinado do que eu aí nesse trem, pode compartilhar, eu acho, né? Ó, parei de compartilhar por aqui. Acho que nossa equipe vai tentar aí, né? Sim, mas pode também, se vocês quiserem, pode ficar para o final, não tem problema. Vocês que sabem, que for melhor. Ó, a Sara, que é aqui da nossa organizadora, que é super competente, vai tentar. Está tentando, está entrando. Eu vi aqui nas minhas anotações da aula que você tem que desativar a câmera e o microfone. Vocês estão conseguindo ouvir se eu botar aqui? Som ainda não. Sem som. Desativa a sua câmera, Sara, para ver. E seu microfone. Que eu sei que antes, quando compartilhava, vinha uma opçãozinha embaixo, compartilhar som. Você marcava a janelinha, o compartilhar som, e dava certo. Agora eu não estou conseguindo mais. Tá sem som ainda. Olha, Sara, acho que Sara ficou sem som também. Eita. Eu vou abrir aqui para assistir enquanto isso. Renan tá aí, ó. Acabei de olhar aqui, ó. Renan que dividiu a live comigo. Prazer revê-lo. Que bom que você tá aí. Tô sim, Michele. Satisfação em te ver aqui. Satisfação total também compartilhar esse momento de novo. Sim, com certeza. Bom, Fica a dica. talvez a gente pudesse ir para o debate enquanto o pessoal tenta resolver esse problema. Pode ser? Sendo que temos inscrições abertas e o Osmar se inscreveu. Osmar, então você, por favor, faça sua pergunta, sua colocação.
E a gente, depois, Michele, tenta retomar o vídeo, não é? Fale, Osmar. Ok, boa noite a todas e a todos. Tudo bom, Michele? Tá certo, chegou correndo, ainda tá comendo, tá bom demais, né? Acho que todos nós, né? Também saí do trabalho direto para cá para assistir mais essa aula. Eu estava muito ansioso por esse momento, porque eu também sou de movimento social e ouvir, né, as experiências e a luta para a gente cada vez mais vai se fortalecendo quando você vê a luta dos outros também, né? Quer compartilhar esses momentos de angústia, inclusive, que é o que você está trazendo nessa sua luta aí, do que vocês passaram, né? Mas eu fiquei muito feliz também, Michele, de você falar que vocês têm um núcleo, né? Um grupo de famílias dentro desse acampamento que chama Vitória da Conquista. Eu sou de Vitória da Conquista, tá? Então, Michele, eu acho que a sua fala ela foi muito importante assim para a gente ver como é que a gente vai estar se fortalecendo nesses próximos tempos que estão vindo aí, por conta de todo esse contexto social, contexto político, né, o cenário que está sendo colocado para a gente. Mas eu tenho uma dúvida, Michele, você que está há mais tempo aí, está nessa resistência desse acampamento, e aí fica a dúvida, né, como é que a gente vai estar se organizando de fato, né, para a gente estar pleiteando essas lutas populares e sociais que a gente tanto almeja, né? E eu estou vendo, pelo menos é o que eu estou conseguindo enxergar, né? A gente está vivendo um momento em que parece que a gente está recuado, a gente não está conseguindo avançar nas lutas populares. E aí, uma outra pergunta também que eu queria que, na verdade, você fizesse uma colocação, era dentro de quais são as perspectivas, né, e expectativas de realmente a gente avançar nesse contexto político que a gente está vivendo atualmente. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você, Osmar. Posso responder, gente, até que mais pessoas queiram se inscrever? Primeiro, Osmar, que bom saber. Vitória da Conquista é um acampamento nosso, que compõe o Quilombo Campo Grande, que é formado por 32 famílias, banhado pelas águas de Furnas. É uma área linda, reflorestada, e que é uma área que a gente nunca sofreu um despejo desde que a gente ocupou. Ela foi a segunda área ocupada da Aradinópolis. Então, a gente está lá nesse acampamento mais ou menos desde os anos 2000. E é uma área que a gente tem condição de ver como que a reforma agrária tem um potencial revolucionário e transformador. Então, é uma área que eu gosto muito de estar, de acompanhar e de fazer o trabalho com as famílias lá. Uma das, né? Digamos que a gente vai tendo alguns acampamentos que a gente vai criando um carinho especial, né? E o Vitória é um desses. Mas acho muito bacana as suas perguntas e o que você traz, assim, eu acho que é da ordem do dia. A nossa avaliação é um pouco que desde as eleições do Bolsonaro, que pegou a esquerda completamente despreparada, e todas as nossas análises apontavam que ele não ia ganhar, que ele era quase um fantoche, né? E uma piada para a política. E a gente não tinha análises que aprofundavam essa nova forma de fazer política eleitoral, que é o que vem sendo desenvolvido não só no Brasil, mas a gente pode olhar para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, que estão num processo novo, de nova forma de fazer a guerra contra os direitos e contra a classe trabalhadora e contra governos progressistas. Hoje a gente tem uma nova forma de avanço do capital e uma nova forma de fazer guerra, que vem sendo as guerras híbridas, né? Que é uma composição de formas de dominação que utiliza-se os meios da tecnologia, e na maioria dos momentos
os algoritmos que sugam as informações das pessoas através do cruzamento da tecnologia com o que a gente fala sobre a gente nas redes sociais, e isso vem potencializando assim vários processos de revoltas populares que são contra-revoltas, de vitórias eleitorais descabidas, baseadas no ódio, no ressurgir de um ódio mais profundo de classe, de gênero, de raça, contra, né, imigrantes. E isso já estava tudo presente em 2018 e a gente não percebeu e a gente não deu conta de analisar. E Marx já dizia, né, quem erra na análise erra na ação. E nós erramos. E a capacidade da esquerda fazer autocrítica é muito limitada, digamos, né, assim. E a hora da gente, já passou da hora da gente reconhecer. E logo depois do Bolsonaro chegar à presidência, a esquerda brasileira, ela teve um recuo assustador. A gente, inclusive, muitos de vocês devem ter passado por isso, né? Considerando que muitos são militantes aqui. A gente começou a ver um monte de gente saindo dos grupos de WhatsApp, um monte de gente com muito medo, se escondendo nas suas casas, não querendo mais conversar e construir nada, com medo do que poderia vir. E, inclusive, algumas táticas de algumas organizações apontavam do quê? Já é momento de preservar as forças, vamos ficar em casa não, né? Mas vamos ficar mais recuados, né? Enquanto para nós, no MST, a gente avançou para construir a tática da resistência ativa. E o que representa isso, né? Resistência ativa é analisar a conjuntura e saber que ganhos concretos nesse momento vai ser muito difícil da gente ter. Mas a gente fazer uma defesa intransigente às conquistas que nós já tivemos é fundamental. Porque quanto mais exemplos de resistência e a gente se colocar em processos de luta para falar que a gente é intransigente na defesa das várias conquistas que nós tivemos, é fundamental. Então, cada espaço hoje que se articula, que ousa lutar contra as perdas que nós estamos tendo no âmbito da educação, da saúde, das nossas empresas nacionais, dos nossos territórios, na defesa dos quilombolas, dos indígenas, isso é fundamental. E parece que esse medo da esquerda começa a se desenhar por agora, assim, apesar do que a gente está vendo, são tantos ataques que é difícil a gente saber por onde começar. Mas acho que espaços de construção da unidade e a gente conseguir estabelecer prioridades, assim, isso a gente não pode abrir mão. O que é o que a gente não pode abrir mão? Eu acho que é a nossa soberania nacional, a defesa dos nossos territórios, né? Dos índios, dos indígenas, os territórios dos quilombolas, os territórios de assentamentos e acampamentos, o avanço que eles estão fazendo contra os direitos da mulher é algo que nós temos que nos atentar no âmbito da educação. Então, como é que a gente consegue, nesse momento, convencer pessoas que ainda estão imbuídas por esse sentimento de medo, que é o que eles despertam contra a gente, a se colocar em luta e em defesa de nós? Porque, infelizmente, a gente vive um momento de vazio de projeto da classe trabalhadora que não está colocado, um vazio estratégico, né? Então, é muito difícil você colocar o povo em luta sem ter um horizonte e um projeto para ser construído. Então, é um momento que se reabre a nossa perspectiva de pensar projeto. É um momento de diálogo e de defender aonde nós estivermos aquilo que é prioritário nos territórios, em nível nacional, e começar a perder o medo. Porque também, né, já dizia nosso companheiro histórico e referência de luta, que é Marighella, né, é preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, né?
E hoje, nesse dia, que eu não sei se vocês estão lembrados, para nós, MST, hoje é um dia de muita comemoração, porque hoje completa 53 anos da morte de uma das nossas maiores referências de luta da América Latina e do mundo, que é o dia de morte do Che Guevara. Hoje faz 53 anos que ele foi assassinado, e hoje foi um dia da gente relembrar como que o ser revolucionário num momento contra-revolucionário quer dizer entender que a solidariedade tem que estar presente em tudo que a gente faça. A gente combater os valores colocados pela lógica do capital, que é o individualismo, é a competição, é o dinheiro acima de tudo, é entender a solidariedade como um valor estratégico. E é isso que a gente aprendeu, e um dos grandes legados que o Che deixa. É a ousadia, é a coragem, é o internacionalismo, é a referência com a juventude. Então, hoje, praticar ações de solidariedade em vários lugares, igual está acontecendo, para nós é fundamental. Isso é construir projeto, isso é construir novas bases de um projeto que a gente tem que recuperar, que perpassa, refazer trabalho de base. É trabalho de base na periferia, é trabalho de base no campo, é trabalho de base numa cidade, é com as mulheres, é com jovens. Então, assim, para nós, MST, hoje, a gente está canalizando a nossa força social em algumas frentes, né? Primeiro, a defesa da vida, e a defesa da vida quer dizer enfrentar mais essa praga produzida pelo capital, que é o coronavírus. Então, a defesa da nossa saúde, numa perspectiva de saúde, é lutar contra tudo que nos oprime e ter o nosso direito à vida, né? Que está nos sendo roubada nesse momento. Trabalhar e lutar em processos de reflorestamento, porque a gente sabe que é só com um meio ambiente equilibrado, uma luta em defesa dos recursos naturais, em defesa da fauna e da flora, e a gente ser os sujeitos que semeiam esse novo futuro através de reflorestamento é uma dessas nossas perspectivas, e a produção de alimentos saudáveis, que nos mostra e nos dá a possibilidade de dialogar com a cidade. A gente já doou mais de 300 toneladas de alimentos no Brasil. E é um espaço que a gente vem construindo de falar o papel da reforma agrária para o povo brasileiro, mostrar que é possível construir um outro projeto e dialogar com o povo, a partir de uma lógica de um país que volta a enfrentar a fome. A gente tem condição de fazer isso. Então, a ação de cada uma nesses processos, com certeza, é fundamental. E sabendo que, infelizmente, não vai ser um ciclo curto. Vai ser um ciclo longo, de muitas perdas, mas a gente só vai conseguir avançar com solidariedade, com unidade e com a construção de um novo projeto, um projeto popular para o Brasil. Acho que isso. Não sei se respondi muita coisa, mas é as perspectivas que temos, né? Reais, eu acho. Olha, eu acho que você respondeu até mesmo sobre este projeto que a gente não tem, mas de alguma maneira tem, hein? Não é? Você, pelo menos, muitas coisas muito importantes que você falou, eu acho que trazem esses elementos. Não tem ninguém inscrito, então, primeiro vou fazer um chamado, as pessoas se inscreverem, e vou fazer um comentário. A Maiana já se inscreveu, mas eu já estou animado aqui com o meu comentário, então eu vou fazer, depois a Maiana fala, e aí você volta. Se alguém se inscrever, aí a gente vê. Mas, bom, uma das coisas que eu admiro muito no MST é essa forma de atuação que tem uma perspectiva de mudança, né, profunda da sociedade, mas já muda hoje, né? Você já constrói o novo. Né? O novo não precisa esperar uma mudança para ser construído e ser um elemento
potente de transformação. Então, não sei se você poderia falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é fundante para um projeto político hoje. E pegar um comentário que foi feito, que eu falei isso, acho que ontem, né? Essa coisa de que eles estão atacando as escolas do MST, né? Eu acho que o comentário foi que era simbólico. Eu acho que é simbólico e acho que é concreto, porque eu acho que uma parte não pequena desse ódio ele está voltado para a produção de conhecimento, para a formação, e eu queria que você comentasse um pouco essa perspectiva, porque me parece esse é um dos aspectos mais fortes nesta guerra que nós estamos e nesse momento em que nós estamos sendo atacados. Olha, tem a Maiana, Renan e o Osmar. Eu vou propor, a Maiana fala, você comenta as nossas duas falas, depois Renan e Osmar, tudo bem? Maiana, a palavra é sua, então. Boa noite, agradecer a Michele pela fala, pela experiência, pela partilha. Eu tenho uma amiga que é de Minas, que mora no Canadá, e quando ela quis saber notícias daqui, foi mesmo na época que estava acontecendo, e aí eu mandei para ela a reportagem, e eu nem tinha ligado o acontecimento que eu tinha visto na internet com a sua fala hoje, só quando você realmente detalhou, e é muito bom, como o Osmar falou, a gente entrar em contato com experiências tão concretas, com conquistas tão vastas. Eu faço parte de uma articulação chamada Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, e hoje a gente teve um encontro, né? E o eixo que eu fiquei foi justamente o eixo do desenvolvimento sustentável, bem viver e alguma economia solidária. E aí, quando chegou nessa parte da agricultura familiar, mas da soberania alimentar, focando na questão da produção orgânica, sempre vem o questionamento, né? Mas a alimentação orgânica, você vai nas feiras orgânicas na cidade, eu moro na cidade, eu moro em Fortaleza, e realmente as feiras orgânicas são voltadas para a classe média, né? A classe popular não acessa essas feiras. Pelo menos não vejo, e não é o que eu vejo outras pessoas comentando. E aí a pessoa comentou que acredita muito mais numa relação entre campo e cidade, do que na produção de hortas na cidade, hortas urbanas, né? Aí eu queria saber mais da sua experiência nessa relação, e se você tem experiências concretas de que, assim como as populações mais pobres, principalmente nas áreas urbanas, terem acesso a essa produção tão linda que é a produção do MST, e ouvir mais também dessa relação com a universidade, né, nessa certificação. Acho que era isso. Ok. Gente, só vamos combinar. Vocês acham que dá para a gente ir até às 8? Que, igual eu falei, sou mãe de gêmeos de 7 anos e 8 horas é meio meu teto. Eles estão com o companheiro olhando eles e depois para mim ficaria difícil. Vou tentar, inclusive, ser mais sucinta nas minhas respostas. Em relação às bases para esse novo projeto de sociedade, a afirmação que hoje a gente faz é que o nosso projeto de reforma agrária popular perpassa a construção de comunidades que recriem a nossa sociabilidade, né? Que recuperem valores, que seja um território livre do analfabetismo, livre de veneno, com novas práticas e formas de organização do trabalho, que enfrente a violência de gênero, que entenda a diversidade dos sujeitos e das sujeitas que estão na luta pela reforma agrária, que aí são os negros, as mulheres, a comunidade LGBT, o papel das crianças,
dos idosos. Então, assim, a sociedade que a gente quer, a gente tem que começar a fundar ela agora. E para nós do MST, o nosso programa de reforma agrária popular é um processo de transição para a gente avançar para um patamar mais avançado de conquistas de direitos que vão nos dar base para lutar por um projeto de transformação efetiva da sociedade. Não é um programa de transição socialista, mas é um programa de acúmulo de forças para transformar e nos dar a possibilidade de transformar, de lutar por esse novo projeto que a gente quer, né? Então, a construção enquanto comunidade, de perspectiva de saúde, de cultura popular, de resgate da cultura, perpassa a realidade que a gente está tentando e buscando construir nos assentamentos. A gente não vive em ilha socialista, a gente tem presente o pensamento fascista nas nossas áreas, mas a gente vem, através do trabalho de base, enfrentando e das nossas estruturas orgânicas, tentando manter o nosso povo organizado para enfrentar essa difícil conjuntura e mostrar que é possível fazer diferente. Enquanto em relação ao ataque na educação, acho que é um dos setores mais prioritários para nós hoje. Eu costumo dizer que esse conjunto de perdas de direito, algumas são perdas conjunturais que num novo governo, num novo processo de luta da classe trabalhadora, vai ser possível a gente reconquistar eles. Mas a gente, quando olha para a educação, a gente está falando de perdas estruturais na formação de novas gerações. Quando nos querem cercear o nosso direito de pensar, quando querem tirar as matérias e fazer uma reforma curricular que retira ciências sociais, a história, a geografia, que criminaliza quem é marxista, né, que demoniza, pior ainda, né, que promove o caça às bruxas, que o que a gente ainda vive, né, nós mulheres vivemos, é um caça às bruxas, e bruxas no sentido da relação com a natureza, na relação com o cuidado, de uma forma socializada, que é isso que foi feito pelo capital, o aprisionamento dos nossos corpos, e é isso que a gente ainda vê, né, as nossas curandeiras, as religiões de matriz africana, os saberes populares hoje são condenados. E para nós que cultivamos uma educação emancipadora, libertadora, e como já dizia também, né, Eduardo Galeano, uma pessoa só transforma a realidade que ela está se ela conhece, né, a realidade. Se a gente não tem bases para pensar e entender essa realidade, a gente não vai conseguir transformar ela. A gente vai ser mais um corpo domesticado e labutado, né, para o capital, que assim que ele esvair, sugar toda a nossa energia potencial criativa e laboral, vai ser jogado no lixo e esquecido como mais apenas uma ferramenta desse processo de acumulação de riqueza. Então, a nossa luta pela educação é uma luta estrutural. A gente está falando de uma nova geração que... Qual é a perspectiva de sociedade que ela vai ter? Qual é a perspectiva de mundo que ela vai ter, né? São perdas que a gente vai ter que aprender a lidar, e para nós, da MST, combater isso e defender a nossa educação libertadora é essencial e fundamental. Não é à toa que atacam o Centro de Formação Paulo Freire, não é à toa que destruíram a escola em Campo do Meio, e não é à toa que centenas de escolas do campo estão sendo fechadas e perseguidas. Não é à toa que os direitos dos professores vêm sendo retirados e cada vez mais sucateado essa categoria profissional tão fundamental para a gente construir base de uma nova sociedade. Em relação à pergunta de Maiana, a gente diferencia muito o orgânico do agroecológico. Primeiro, quem produz, o mercado da produção orgânica é hoje um mercado em ascensão que o agronegócio vem disputando. Por que é tão caro o produto orgânico? Porque ele tem uma propaganda imbuída da saúde que é para aqueles privilegiados, né?
e eles têm condição, sim, de produzir de forma orgânica e vender a preços caríssimos, o que só dá condição para uma parcela cada vez menor da sociedade. Para nós, a gente saber que o orgânico está sendo disputado e que eles têm condição, a gente não tem dúvida que eles têm condição de nos enfrentar nesse aspecto. Mas uma produção agroecológica, não. Uma produção agroecológica é uma produção da classe trabalhadora. E qual que é a diferença do orgânico para o agroecológico? O orgânico, você certifica, você paga uma certificadora, você acresce isso no valor da sua mercadoria. E qualquer um pode fazer isso. E é só uma produção sem veneno, que já é super importante, mas vai mudar a realidade do mundo? Acho que só isso não. A agroecologia que o MST defende, que faz parte da nossa reforma agrária popular, ela está falando que uma comida ela tem que ser produzida com práticas agroecológicas, com um trabalho reinventado, cooperado, coletivo. Essencialmente, somos nós, mulheres, que produzimos de forma agroecológica, porque uma mulher com autonomia, com condição de autonomia financeira, ela tem condição de ser uma mulher mais afirmada e não admitir, né, nenhuma situação de violência e lutar contra a opressão masculina e contra o patriarcado. A agroecologia que a gente defende, ela se baseia na preservação da natureza, do meio ambiente, na defesa dos territórios, no entender que o alimento não é mercadoria, ele é um bem da humanidade. Então, nesse momento, por exemplo, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E como é que a gente conquista isso? Através de dominar toda a cadeia produtiva do arroz. Enquanto as grandes produtores de arroz, que ele é uma commodity, eles veem a alta do preço do arroz por causa da alta do preço do dólar, eles se jogam no mercado financeiro e nas bolsas e se atracam a comprar ação futura e jogam o preço do arroz ainda mais para ficar ainda mais caro para a classe trabalhadora, nós estamos vendendo o nosso arroz pelo preço que a gente já tinha antes, que a gente entende que ele tem que atender a fome que está presente no Brasil. Então, por exemplo, aqui em Minas, a gente distribuiu no projeto da Periferia Vive, que é uma articulação do campo e da cidade, 1 tonelada de arroz orgânico, que é agroecológico. Então, essa diferença é fundamental de entender o que é orgânico, o que é agroecológico, o que é possível ser feito. E nas feiras da reforma agrária, eu não tenho dúvida que você consegue comprar produtos orgânicos e agroecológicos a preços populares. Inclusive, assim, a gente está com várias experiências de cesta agroecológica pelo Brasil afora. E quando você olha os preços praticados nas nossas cestas agroecológicas, não são preços absurdos, assim, né? São preços justos que se baseiam também num consumo consciente. Então, é toda uma outra lógica de produção, uma outra lógica de organização da economia que nos dá base para pensar o que vai ser esse futuro projeto que a gente quer construir. E em relação às universidades, assim, eu falei pouco, entendi que não era tanto foco hoje da gente trazer isso, mas as universidades são pilares fundamentais do desenvolvimento de tecnologia, ciência, pesquisa e ensino voltado para os sujeitos da classe trabalhadora, né? Uma parcela que nunca teve acesso, e se a gente não disputa esses latifúndios do saber, a gente fica cada vez mais para trás. Eles se transformam nesse grande espaço de potência de pesquisa, de ciência e de formação de profissionais que vão atender as necessidades do capital. E muito do nosso desenvolvimento da reforma agrária popular, dos espaços de onde eu já militei, foi fundamental a parceria com as universidades. O diálogo em formar profissionais qualificados e que tenham a perspectiva de um projeto popular, no desenvolvimento de tecnologias que atendam à lógica de conseguir ampliar a produção orgânica e agroecológica e não ser a uma produção para subsistência.
Então, esses são todos os desafios que estão colocados para nós. Acho que é um pouco disso. E eu falo muito, assim, desculpem, mas eu acho que é isso. Mas também podemos, em outros momentos, falar de novo. Michele, muito obrigado, é isso mesmo. Você não fala muito, fala coisas muito importantes, muito importantes. Olha, então, não estava muito preparado para a sua necessidade, achei que a gente ia ficar um pouco mais. Vou propor aqui uma composição. A gente tem 2 pessoas inscritas, então vamos ouvir essas 2 pessoas. Você depois fala, aí, dependendo da sua necessidade, você já fecha e a gente tenta ver o filme. Se você puder ficar mais um pouquinho, aí fica, mas eu estou entendendo que você chegou correndo aí, ainda não viu a filharada direito e tal, essa é uma pressão fundamental. Então, Danilo, vamos lá. para facilitar, Tá bom? eu até retiro. Renan, você que já está falando aí, é sua vez de falar. É Renan, depois Osmar. Não, era só para facilitar, eu até retiro a minha fala, porque aí agiliza, né? A gente vê o vídeo da Michele, porque as coisas que ela já foi trazendo, né, já perpassam algumas questões que eu ia pedir para ela falar mais, que era da importância da reforma agrária, enfim, o papel do MST e da luta, né, no campo, em relação a isso, né, de a gente tentar evidenciar justamente, né, a questão ecológica e um caminho, né, para a gente, porque esse sistema econômico que a gente está já deu, né, a coisa já, e como você colocou, e ela colocou bem, né, a gente já tem um projeto de sociedade, e o MST é uma das referências, né, nesse campo, né, desse projeto. Mas, enfim, por mim a gente vê o vídeo. Bom, muito bom. Vou pedir, então, para o Osmar ver se ele também aceita suspender a fala e a gente vê o vídeo. E aí, Michele, você depois dá uma arrematada. Vamos torcer aqui, rezar para o vídeo dar certo. A Sara está a postos. Opa, Edgar, você sabe aí, tem contato com a Sara? Opa, tá tentando, vamos lá. Opa, tempos difíceis, dias difíceis, nós temos enfrentado aqui nas Minas Gerais. Nos avisaram de que nos atacariam, nos avisaram que a reintegração de posse estava marcada para o dia 12. Nós nos preparamos, mas no fundo nós não acreditávamos que seria possível tamanha covardia em meio a toda essa pandemia. E acho que é isso um pouco o sentimento do povo brasileiro. O povo brasileiro está sendo atacado nas terras indígenas, os povos indígenas estão sendo atacados. Nas periferias das grandes cidades, por todo o Brasil, nós estamos sendo atacados. Nós estamos sendo atacados com a intolerância religiosa, nós estamos sendo atacados com a liberação dessa avalanche de agrotóxico que mata o povo brasileiro. Ou seja, e parece que nós não acreditamos que isso tudo está acontecendo. Dessa vez, nós decidimos encarar de frente essa política de morte. Essa política que está impedindo, inclusive, que o povo brasileiro possa fazer o isolamento, que é a única medida capaz de impedir o avanço do coronavírus. Nós não acreditávamos, mas decidimos encarar. E eles vieram. E nós encaramos de frente, com coragem, organizados, por 50 horas. Mais de 50 horas. É fato, eles conseguiram destruir a escola Eduardo Galeano, escola que nós construímos e que abrigava as nossas crianças, que servia de
abrigo para o conhecimento também de jovens e adultos que ao longo de toda a sua história, de todas as suas vidas, foi negado o conhecimento. Eles nos tomaram o barracão da produção, onde nós beneficiávamos a nossa produção, principalmente do nosso café agroecológico, o Café Guaí. Eles despejaram 14 famílias, destruindo casa, destruindo lavoura, mas eles não conseguiram avançar para as 450 famílias e para os quase 5 mil hectares de terra que ainda está sob o controle dos trabalhadores, do Movimento Sem Terra, das famílias que estão lá há mais de 20 anos. Nós só conseguimos, então, resistir porque nós decidimos que a resistência popular ela é fundamental. E a resistência popular não se deu só no enfrentamento a toda a covardia de bomba, toda a covardia de ameaças, toda essa atrocidade que nós enfrentamos. Ela se deu também com toda a solidariedade. E esses dias nos traz um aprendizado muito grande. O MST tem feito solidariedade, temos doado alimento em muita quantidade. Alimento que muitas vezes é o alimento que nós temos. Não é porque nós temos um excedente de produção que nós estamos doando os alimentos. É porque o alimento para nós é tão sagrado que nesse momento a solidariedade nos leva a compartilhar o nosso alimento com quem não tem. Nós temos sido solidários em organizar brigadas de saúde por todo o território nacional, com médicos, com agentes populares de saúde, para ajudar o povo brasileiro, a partir da nossa organização, a superar toda essa crise do coronavírus. Mas esses dias nos ensina muito que solidariedade é lutar junto. E nós agradecemos aqui muito, cumprimentamos muito todos e todas que se somaram a essa luta, que com a sua solidariedade lutaram junto conosco. Os parlamentares, os advogados, os artistas, os movimentos populares, os anônimos, todos aqueles que de alguma forma foram solidários ao Quilombo Campo Grande, às famílias e ao Movimento Sem Terra, nós agradecemos. Dessa vez, então, despejaram 14 famílias. Dessa vez, destruíram a nossa escola, tomaram o nosso barracão, mas não passaram. E não passaram porque lutamos juntos. Companheiros e companheiras, que esses dias nos sirva de grande aprendizado. Nós precisamos, então, daqui para frente compreender. Eles seguirão atacando as terras indígenas. Eles seguirão queimando a Amazônia. Eles seguirão acabando com o território mineiro, com a sua política, o seu modelo de mineração. Essa política de morte não vai parar. Quem tem a obrigação, o dever de parar é o povo brasileiro. E nós, então, no próximo período, temos a convicção de que aqui nas terras mineiras é preciso resistir de forma ativa. E essa resistência só vai ser possível com a unidade de todo o povo brasileiro, de todas as organizações do campo e da cidade, das quais nós conseguimos demonstrar na prática a tamanha força que tem para enfrentar essa política de morte. Nós nos comprometemos, nós vamos reerguer a Escola Eduardo Galeano, nós vamos garantir que as famílias tenham terra, as famílias que foram despejadas, para plantar, para viver com dignidade. Fora Zema, salve Quilombo, a luta não vai parar. Nas terras da antiga usina Ariadnópolis, em Campo do Meio, Minas Gerais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E para terminar, assim, queria expressar também com uma poesia feita pela companheira Divina do Maranhão,
em homenagem à nossa luta. E essa poesia chama Ao Quilombo Campo Grande, estamos em luta. Frente ao crime, uma muralha de gente, brava, destemida, combativa, atravessando a violência sangrenta do agressor de mais de 500 anos, defendendo a vida, violada, ressurgida, revoltada. Um Brasil atordoado diante da truculência, selvagem e covarde, de um Estado assassino, e uma justiça vendida. De governos que gerenciam a morte, um quilombo em luta, aguerrido, altivo, produzindo esperança, empunhando uma bandeira, mobilizando a solidariedade, parindo a resistência, dissolvendo ilusões, abrindo horizontes. Não é mais tempo de defender migalhas dessa pátria pútria e dessa democracia vendida. Quilombo Campo Grande não para de lutar para construir a reforma agrária popular. É com essa mensagem de resistência, de força, de ousadia, que eu queria terminar essa noite tão bonita, que começou com um dia de relembrar um lutador tão importante, que foi o Che, de estar com pessoas, com crianças hoje plantando árvores, que hoje foi esse o meu dia. A gente plantou, reflorestou um pouco do nosso assentamento, recuperamos nascente e cultivamos a vida com esses futuros sem terra, que hoje são os nossos sem terrinha, e que vão dar continuidade a esse projeto tão bonito que defende o povo brasileiro, que defende um projeto popular. Obrigada, companheiros e companheiras, acreditando e tendo a firmeza que a nossa unidade e esses espaços de compartilhar experiências nos dão força para pensar esse projeto tão central que é necessário e urgente. Obrigada, companheirada, pelo convite. E precisando, com certeza, vamos estar aí. Espero encontrá-los nas fileiras da luta popular. É isso. Michele, nós que agradecemos. Acredito que todos estão, como eu, muito emocionados com tudo que você nos trouxe hoje, de sentimento, de razão, de motivação para continuarmos lutando. Temos ainda muitos assuntos, muitas questões que o MST, eu acho, contribui de forma extraordinária. Ontem, na minha aula, estava com os alunos discutindo a questão dos agrotóxicos. Enfim, eu acho que o MST cumpre um papel fundamental na luta do povo brasileiro hoje. Então, muito obrigado. Queria agradecer todo o pessoal aí que se mobilizado, Edgar, Sara, Felipe. Vocês têm mais alguém que eu estou esquecendo? Espero que não. Queria agradecer o Pedro pela abertura muito bonita, essa mística muito importante, uma questão fundamental das barragens, né? Nós tivemos acidentes. Olha, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? São muitos ataques, e no ano passado tivemos o acidente de Brumadinho, depois a contaminação pelo petróleo de boa parte do litoral aqui. Enfim, são motivos importantes para resistirmos, avançarmos e construirmos. Muito obrigado a todos, boa noite. Eu queria dar parabéns para a Celani, muito querida, nossa membro do Estelar, e que faz aniversário hoje, e que a gente estava parabenizando ela. Com isso, proponho que a gente encerre. Ok? Boa noite, então, a todos e todas. Michele. Boa noite, gente. Obrigada. Foi muito bonito ouvir a poesia de Padre Claré, um lutador mineiro querido, com certeza que também sempre fez
É uma luta fundamental em Minas. Seguimos juntos. Obrigada, povo. E vamos celebrar a vida, com certeza. Aniversário é momento de celebrar a vida. Até mais, gente. Tchau. Pessoal, é isso. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, pessoal. Que rico o debate. Que rico. Bom. Boa noite.